Você já imaginou um prédio que se move, respira ou até muda de forma sozinho? Pode parecer coisa de filme futurista, mas acredite, isso já existe. Ao redor do mundo, arquitetos e engenheiros estão criando construções que vão muito além do tradicional. São pontes que piscam, teatros que mudam de forma e prédios que parecem ter vida própria. Hoje, você vai conhecer 15 construções incríveis que se movem e provam que a arquitetura do futuro já está acontecendo. 15º edifício, Dynamic Tower, a Torre Dinâmica em Dubai. Imagina um arranha-céu com 80 andares que pode girar. Esse é o projeto da Dynamic Tower, idealizado pelo arquiteto Dave Fisher. O diferencial dessa torre está na sua capacidade de movimento. Cada andar poderia girar de forma independente, mudando o formato do prédio o tempo todo. Se concluída, seria o primeiro arranha-céu rotativo do mundo. A ideia é que cada andar seja construído de forma pré-fabricada e depois acoplado a um núcleo central. Assim, cada pavimento poderia dar uma volta completa a cada 90 minutos, movido por turbinas eólicas instaladas entre os andares. Isso permitiria que os moradores tivessem uma vista 360 graus de Dubai sem sair de casa. E mais, com comandos de voz, eles poderiam controlar a direção e a velocidade da rotação de seus apartamentos. O projeto também prevê energia limpa com painéis solares e até 79 turbinas eólicas captando a força dos ventos do deserto. Mas apesar de ter chamado a atenção no mundo todo desde o anúncio em 2008, a torre ainda não saiu do papel. O motivo: falta de financiamento, desafios de engenharia e barreiras regulatórias. Muitos especialistas também questionam a segurança e a viabilidade de sistemas elétricos e hidráulicos em um prédio que nunca para de se mover. Mesmo assim, a ideia da Dynamic Tower representa um marco no conceito de arquitetura. Um prédio que não tem forma fixa, mas que está sempre mudando. E mesmo sem ser construída, essa torre já inspirou vários outros projetos de arquitetura cinética e adaptativa ao redor do mundo. 14ª torre, as Torres Al Bahar, em Abu Dhabi. Essas duas torres de 25 andares são um exemplo impressionante de arquitetura responsiva. Inauguradas em 2012, elas funcionam como sede do Abu Dhabi Investment. O diferencial está na sua fachada dinâmica, mais de 1.036 painéis, geométricos que se abrem e fecham automaticamente conforme a posição do sol, criando uma espécie de película que muda ao longo do dia. Esse designer foi inspirado nas tradicionais treliças islâmicas de madeira, que filtravam a luz, mas deixavam o ar circular. E o resultado? Uma redução de até 50% da entrada de calor solar, diminuindo muito a necessidade de ar-condicionado. De longe, parece que as torres estão vivas, se adaptando o tempo todo ao ambiente. Isso traz conforto, economia de energia e um visual icônico que rendeu prêmios internacionais. 13ª arquitetura, a Roda de Falkirk, na Escócia. Esse é o único elevador de barcos rotativo do mundo. Inaugurado em 2002, ele conecta 2 canais que estavam separados desde a década de 1930. Antes, seriam necessárias 11 eclusas tradicionais para vencer o desnível de 24 metros. A roda resolveu isso com um mecanismo giratório gigante, que parece uma escultura mecânica. Ela usa o princípio de Arquimedes, as gôndolas que carregam os barcos sempre têm o mesmo peso, com ou sem embarcação, porque a água se equilibra. Assim, a roda gasta pouquíssima energia, equivalente a ferver apenas 8 chaleiras de água para girar 180 graus em apenas 5 minutos. Além de funcional, virou atração turística, movimentando a economia local e mostrando como engenharia e design podem andar juntos. Número 12. O Teatro Nacional de Taipei, em Taiwan. Esse teatro é conhecido por sua arquitetura transformadora. Ele foi projetado com paredes móveis e palcos que podem deslizar e se reorganizar, criando diferentes tipos de cenários e ambientes. Isso permite que o mesmo espaço seja usado para óperas, peças de teatro e até shows de rock, tudo com mudanças rápidas e automáticas. É como se o prédio tivesse vida própria, se adaptando a cada espetáculo. Número 11. A Ponte Rolling Bridge, em Londres. Essa ponte é uma verdadeira obra de arte cinética. Projetada por Thomas Ritterick, ela se enrola sobre si mesma, como se fosse uma lagarta mecânica. Durante o dia fica estendida, permitindo a passagem de pedestres. Mas quando barcos precisam passar, ela se dobra lentamente até formar um círculo perfeito. Mais impressionante é que todo o movimento é suave e elegante, como uma coreografia. Número 10. Estádio Nacional de Kaohsiung, em Taiwan. Esse estádio é famoso não só pelo designer, mas também pela sustentabilidade. Sua cobertura tem milhares de painéis solares que geram energia suficiente para abastecer todo o estádio e até áreas próximas. O formato curvo da estrutura também foi planejado para permitir a circulação do vento e da luz, reduzindo a necessidade de ar-condicionado
e iluminação artificial. É um ótimo exemplo de como arquitetura e meio ambiente podem andar juntos. Com capacidade para cerca de 55 mil pessoas, ele ficou famoso por ser o primeiro estádio do mundo movido inteiramente a energia solar, com mais de 8.800 painéis instalados no teto. Além disso, foi construído com materiais recicláveis, conta com sistema de captação de água da chuva e aproveita a ventilação natural, sendo considerado um marco em sustentabilidade. Número 9, a ponte Millennium Bridge, na Inglaterra. Conhecida como a ponte piscante, ela conecta pedestres e ciclistas de forma única. O grande diferencial é que toda a estrutura se inclina como se fosse uma pálpebra gigante, piscando. Isso acontece para permitir a passagem de barcos no rio Tyne. Além de funcional, virou um símbolo da cidade e até ganhou prêmios de design e engenharia, com 126 metros de comprimento, 8 metros de largura e peso de aproximadamente 850 toneladas. A ponte custou em torno de 22 milhões de libras. Ela é movida por 6 atuadores hidráulicos de alta potência, mas consome pouca energia. Número 8. O edifício Kiefertechnik, na Áustria. À primeira vista, pode parecer um prédio comum, mas sua fachada é coberta por painéis metálicos móveis que se abrem e fecham ao longo do dia. Esses painéis controlam a entrada de luz e calor, deixando o prédio mais eficiente em termos energéticos. De longe, parece que o edifício está respirando, mudando constantemente sua aparência. A construção tem cerca de 545 metros quadrados de área total e utiliza estrutura de concreto, aço, vidro e alumínio. O grande destaque são os 112 painéis móveis de alumínio perfurado, acionados por 56 motores elétricos, que se abrem e fecham ao longo do dia. Esse sistema controla a entrada de luz e calor, melhora o conforto interno e cria uma aparência sempre imutável, como uma escultura em movimento. Número 7. Centro Eidar Aliyev, no Azerbaijão. Projetado pela famosa arquiteta Zaha Hadid, esse prédio impressiona porque não tem linhas retas. Sua estrutura curva e fluida dá a sensação de movimento constante, como se fosse uma onda congelada no tempo. Além disso, os espaços internos podem ser adaptados para exposições, concertos e eventos culturais. É um exemplo de arquitetura futurista que virou cartão postal de Baku, com uma área construída de cerca de 57 mil metros quadrados. Em um terreno de mais de 15 hectares, o centro abriga um museu, galerias de exposições, um auditório para aproximadamente 1.000 pessoas e espaços para conferências e eventos culturais. O designer inovador foi inspirado na arquitetura islâmica tradicional, reinterpretada de forma moderna, criando superfícies contínuas que simbolizam a ligação entre passado e futuro. Número 6. A Torre Evolution, em Moscou. Esse arranha-céu tem 246 metros de altura e uma característica bem marcante. Sua estrutura parece girar em espiral. Cada andar é levemente deslocado em relação ao anterior, criando a ilusão de que o prédio está torcendo em direção ao céu. Além de esteticamente impressionante, essa forma ajuda na resistência contra ventos fortes, algo essencial em edifícios tão altos. Número 5. Teatro Báltico, na Polônia. Esse teatro foi construído com paredes móveis que permitem transformar o ambiente interno rapidamente. O palco pode mudar de tamanho e formato, criando experiências únicas para o público a cada apresentação. É uma arquitetura voltada para a versatilidade e para dar mais liberdade aos artistas. O edifício chama atenção por sua fachada em tijolos escuros, que contrasta com os prédios históricos ao redor, e pelo seu telhado retrátil, formado por duas grandes partes que se abrem em poucos minutos, transformando o espaço em um teatro a céu aberto. Número 4. Instituto do Mundo Árabe, em Paris. Esse prédio tem uma das fachadas mais impressionantes do mundo. São 240 painéis fotossensíveis que se abrem e fecham como diafragmas de câmera fotográfica. Eles regulam a entrada de luz no interior do prédio e ainda fazem referência ao design tradicional árabe. De fora, parece que a fachada está em constante movimento, criando padrões geométricos hipnotizantes. O edifício já recebeu prêmios de arquitetura e abriga museu, biblioteca, auditório, restaurante e um terraço com vista panorâmica de Paris. Número 3. A ponte Slauwerofrug, na Holanda. Essa ponte funciona de uma forma bem diferente. Em vez de se abrir no meio, um braço mecânico levanta toda a estrutura de uma vez. O movimento é rápido e eficiente, lembrando até uma pá mecânica. É um ótimo exemplo de como engenharia pode unir praticidade e design inovador. A ponte Slauwerofrug, localizada em Lavardij, na Holanda, é uma das pontes mais curiosas e modernas do mundo. Inaugurada no ano 2000, ela cruza o canal Arlingervaart e se destaca por seu funcionamento inovador. Diferente das pontes tradicionais, a Slauwerofrug possui um tabuleiro de 15 por 15 metros
que é levantado verticalmente por 2 braços hidráulicos presos a um único pilar. Esse sistema permite que grandes embarcações passem sem limite de altura, com rapidez e eficiência. Número 2. Museu Mercedes-Benz, na Alemanha. Esse museu tem rampas helicoidais que se entrelaçam, criando uma sensação de movimento contínuo enquanto você caminha pelos corredores. Parece estar dentro de uma espiral infinita que nunca para. Essa ideia combina perfeitamente com a proposta do museu, já que a Mercedes é símbolo de velocidade e inovação. E por fim, Teatro Palácio das Artes, na Hungria. Esse teatro tem um sistema de paredes internas deslizantes que permite modificar completamente a acústica e o tamanho das salas. Isso significa que ele pode ser usado para orquestras, peças íntimas ou grandes apresentações, tudo no mesmo espaço. É um dos exemplos mais avançados de arquitetura flexível, mostrando como os prédios do futuro podem se adaptar às nossas necessidades. Essas construções mostram que a arquitetura não precisa ser estática, muito pelo contrário. Ela pode se mover, se adaptar e até interagir com o ambiente. Do luxo futurista de Dubai à tradição inovadora de Paris, esses prédios provam que o futuro da arquitetura já começou. Mas me diz você, o que você achou de cada um? Comenta aqui embaixo se você curtiu essas ideias de arquitetura. Já curte o vídeo, deixa seu like, que toda semana tem novidades de vídeos novos para você.